Se existe algo que precisa ser mudado nesse pós-pandemia, além da nossa consciência coletiva enquanto sociedade, o nosso caráter, a nossa preocupação com o outro, é o que nós entendemos hoje em dia como cidade. No exato momento que eu estou gravando esse vídeo, em novembro de 2021, já estamos há quase 2 anos com a pandemia de Covid-19, né? E até esse momento já morreram, pelo menos aqui no Brasil, mais de 600 mil pessoas. Isso é um dado relevante se a gente começar a fazer algumas comparações de escala. A cidade de Vitória tem hoje aproximadamente 370 mil habitantes. Então, morreram, nesses quase 2 anos, praticamente 2 vezes a cidade de Vitória. Ou melhor falando, matamos 2 vezes a cidade de Vitória em pouco mais de 1 ano e meio. Falo isso de forma muito clara, eu já tenho conversado bastante isso com colegas, e até ainda na época que eu ainda era professor, com alguns ex-alunos, da nossa responsabilidade enquanto sociedade. Não somente esse governo inapto, genocida, que assumiu o poder, principalmente ele, mas não somente ele, mas nós enquanto sociedade. Se a gente encarar desse lado essa pandemia, né, as perspectivas mudam com relação a essas mortes. Não são pessoas que serão substituíveis, isso que fique bem claro, né? Esse papo de que todo mundo é substituível, eu entendo que com essa pandemia ficou muito claro que isso é simplesmente uma falácia, de pessoas que não têm preocupação nenhuma com a vida alheia, né? E além disso, né, ainda não se tem, né, nenhum levantamento do impacto do que essas mortes aqui no Brasil vão acarretar na economia, na sociedade, né, no futuro do país. Agora, como isso tudo vai afetar as cidades, né? Por que as cidades precisam mudar o seu conceito de cidade, de urbano, por conta dessa pandemia? Porque do jeito que está, ou estava, não é mais possível se manter. Simples assim, né? Esse papo também de um novo normal é uma outra falácia, né, de pessoas que estão muito preocupadas mais com a sua bolha do que realmente aconteceu nesse país. Não existe novo normal se o que era normal aqui nesse país era a exclusão social, era a discriminação, era a violência, habitações e bairros precários, condição de vidas também precárias. Não existe um novo normal se o normal não foi resolvido. Se o normal não é normal. Não é normal esse tipo de vida que nós temos aqui no Brasil. Essas separações, essas distinções sociais, né? Os preconceitos que ainda resistem no país, né? E que ficaram muito aflorados nesses últimos anos. Muito por conta da própria narrativa, até essa palavra foi apropriada de forma errada, por isso essas pessoas que assumiram o governo, né? E esse grupo, que é um grupo, querendo ou não é um grupo, né? Ou essa bolha, você pode chamar o que você quiser, assumiu a própria narrativa, ou então assumiu a preponderância do poder nesse país. Então, voltando aqui, não é possível a gente manter a cidade do jeito que ela está, né? Eu lembro que no começo da pandemia, lá em 2020, eu estava discutindo com alguns colegas meus como isso afetaria a própria discussão sobre as cidades inteligentes, que se baseiam no adensamento, numa cidade mais adensada, onde os serviços estão mais próximos, onde os seus deslocamentos são muito pequenos, né? Você não precisa se deslocar muito longe para conseguir o que você precisa. Será que essa pandemia vai afetar esse conceito que eu particularmente defendo, né, como até como experiência de vida, de uma cidade mais compacta, né, mais adensada, onde os serviços estão muito mais próximos e você precisa se deslocar muito menos.
e por conseguinte, você diminui muito o caos urbano por conta disso. A discussão estava em volta, às voltas dessa temática, a gente muito temeroso com relação ao fim desse conceito. Será que a pandemia vai botar por água, né, vai enterrar de vez, falar a verdade, esse conceito? Daí que surge um belo vídeo da professora doutora Raquel Ronick, em seu blog. Vou deixar o link na descrição do vídeo. E ela explica muito claramente a diferença entre uma cidade adensada para uma cidade que tem uma aglomeração de população de forma desorganizada. Adensamento habitacional, o adensamento urbano, não tem a ver com o número de habitantes, mas sim com a proximidade das habitações, né, e dos serviços, né, com a distribuição igualitária da população ao longo dessas edificações. Diferente, por exemplo, de uma periferia, onde você tem as populações, as edificações muito adensadas, de pequeno tamanho, com muita gente morando dentro. Né, e isso foi logo de cara, foi um dos problemas da pandemia. Né? A pandemia inicialmente foi uma conversa que era uma doença de rico, que foi trazida de fora, mas rapidamente ela alcançou a periferia. Por quê? Porque exatamente ali, existem as piores condições de vida. Né? Superpopulação, em ambientes mal ventilados, mal iluminados, mal dimensionados, com problemas seríssimos de infraestrutura. E não é nada novo para a gente, pelo contrário, já é um problema sério, que se discute há décadas, né, desde meados do século XX, a partir de meados do século XX, e ainda continuamos com os mesmos problemas. Viramos o século e ainda mantemos os mesmos problemas. Mas fica muito claro também a separação social, ou a discriminação social que existe nas nossas cidades. Né? Sempre fomos, historicamente, um país de genocídios. Matamos milhares de índios nos primeiros 100 anos de colonização, matamos milhares de negros na escravidão, matamos milhares de pessoas, ou de brasileiros nativos, já nativos, né, após colonização, com várias revoltas. Matamos ainda negros e pobres nas periferias, e isso ainda parece que está, como se fala aí fora, de boa. Isso é normal. Ou então é o normal que não se enxerga. E esse não enxergar que me incomoda profundamente, quando alguém vem falar precisamos de um novo normal. Que novo normal? O que é normalizado no país não foi resolvido. O que é errado, o errado é considerado como normal. As diferenças sociais, as diferenças de classe, as diferenças de raça, de gênero, isso é normal? Não consigo enxergar isso assim. Né? Então, de cara, né, voltarmos, na medida do possível, seja agora, ou seja logo depois das eleições de 2022, com um novo governo. Espera-se pelo menos que abram-se mais canais de discussão, de voltar a discutir as cidades, né, os espaços urbanos. Uma primeira iniciativa começou-se já com o pessoal do Cidade BR, nas discussões do ATIS, né, das assistências técnicas para habitações de interesse social. Eu lembro de uma palestra que eu tive a honra de gerenciar com a professora doutora Marta Campos, da UFES, onde ela estava discutindo exatamente isso, né? Que rumo as cidades teriam nessa pandemia ou nesse pós-pandemia. E de cara ela falou que a solução seriam os ATs. Por quê? Porque é exatamente ali que estão os problemas. A falta de qualidade habitacional das periferias. Se você consegue pelo menos dar um mínimo de dignidade, né, um mínimo de habitabilidade, o conceito básico da arquitetura do abrigo para essas pessoas, e ali, além disso, oferecer infraestrutura básica, boa parte dos problemas sanitários desse país estão resolvidos. Começa-se por aí. Porque a cidade formal, querendo ou não, mal e porcamente, está resolvida.
né? O que nós precisamos agora é repensar na cidade formal são os espaços públicos, além da cidade informal também, que precisa e carece muito de espaços públicos, né? Mas na cidade formal, você precisa começar agora, ou na cidade como um todo, seja ela formal ou informal, um dos conceitos posteriores a serem revistos, ou repensados, ou reconversados, são os espaços públicos. Eu tenho trabalhado há quase uma década, ou praticamente uma década, já com vários projetos públicos, e no começo também fiquei muito preocupado como seria essa volta, essa pós-pandemia, essa volta aos espaços públicos. A gente percebeu nesse momento pandêmico que, independente da crise sanitária havendo ou não, muitas pessoas continuaram usando espaços públicos, até de forma muito irresponsável, mas voltaram. Então, entendo eu que os espaços públicos não serão assim um problema tão sério. Precisamos repensar agora a qualidade desses espaços públicos. Uma ambiência mais coletiva, mais integradora com as pessoas. Querendo ou não, também um outro fenômeno que pode vir a surgir é uma agorafobia, né? Um medo das pessoas do espaço público. Um retorno vai ter que ser gradual, assim, né? Quando houver uma liberação mais ampla da Covid, mas também esses espaços têm que ser agregadores, eles têm que abraçar as pessoas. E esse é o desafio do arquiteto urbanista a partir dessa segunda década do século XXI, né, do século XXI. Como criar espaços que abracem as pessoas, acalentem as pessoas, congreguem as pessoas para uma vida coletiva. Tem fórmula para isso? Não. Tem a acessibilidade do arquiteto. Isso vai variar de arquiteto para arquiteto, de contexto para contexto, de demanda para demanda, de governo para governo, de investimento para investimento, né, nesse tipo de projeto. E a única solução que eu enxergo agora, de imediato, tirando as soluções triviais para a arquitetura, né, você pensar agora em voltar ou repensar a arquitetura de forma muito mais sustentável, pensando nas ventilações cruzadas, áreas muito mais ventiladas, não muito baseadas em ventilação mecânica, de refrigeração mecânica, aproveitamento da luz solar para, né, também servir como um elemento de higienizador, né, dos ambientes internos, você criar áreas de transição, tudo isso. Todas essas coisas e muitas outras coisas, soluções que vão surgir a partir de agora, vão trazer novas concepções para a arquitetura. Continua sendo arquitetura, continua sendo algo que deva ser pensado enquanto abrigo, né? Eu acho que esse conceito básico está se perdendo ao longo do tempo, né? O conceito básico da arquitetura enquanto abrigo, aquilo que abriga, que protege, um elemento de pausa. O seu lugar na cidade. Como a gente já vem falando aí em outros vídeos, se o seu corpo, como o Cacciari fala, é também um lugar, ele sempre vai estar à procura de outros lugares para se encontrar. E para encontrar outros lugares, que são outras pessoas. A pandemia não acabou. Somos um dos países até com uma vacinação bem avançada, muito por conta da tradição que nós temos já desde o século passado, desde o século XX, das vacinações em grande escala, né? Estamos vendo aí países europeus, a própria China e a Rússia, voltando a ter casos rápidos de contaminação pelo Covid, basicamente por pessoas que não foram vacinadas e que não querem se vacinar. Ainda temos esse movimento negacionista aqui no país, muito marcado aí pelo próprio governo que diz que nos governa, mas pelo menos boa parte da população brasileira, a grande maioria da população brasileira é muito consciente com relação a isso. Mas a ideia de repensar cidades precisa ser colocada, né, a questão o conceito de cidade, para falar a verdade, precisa ser colocado em xeque. Porque é exatamente isso, por ser algo em eterna crise, ela precisa ser eternamente discutida, rediscutida, né, e ajustada a cada período histórico. Esse vídeo ficou grande, porque foi mais um desabafo,
E foi de propósito, tá? E vai ficar grande. É muito por conta do tema. Ele não se esgota aqui, tá? Não se esgota aqui. Pode ser que eu volte a ele lá na frente, com outras discussões. Espero aí que vocês curtam o vídeo, compartilhem, deixem seus comentários, façam suas críticas e nos vemos no próximo vídeo. Falou? Valeu!